noite. Vamos fazer mais um exercício do Enem 2019. Esse exercício você encontra na prova amarela, número 129, azul 132, cinza 91 e rosa 124. O conteúdo que a gente vai trabalhar nessa questão, você encontra aqui no Estude, no módulo Óptica da Visão e Instrumentos Ópticos. Esse exercício ele traz a seguinte situação. O globo ocular, o nosso olho humano, no ar enxerga perfeitamente. Quando entra dentro da água, ele vai enxergar com um borrão, uma certa dificuldade. Mas povo Moken, lá da Tailândia, ele consegue enxergar com nitidez dentro da água. O exercício do Enem quer saber o seguinte: por qual motivo essa melhora, essa finese na hora de enxergar, que ele chama de acuidade visual? Ela está associada à redução das pupilas. É fisicamente explicada pela diminuição do quê? Bom, no exercício, ele comenta que o povo Moken, quando ele vai para dentro da água, a sua pupila diminui. Isso acarreta o que fisicamente para explicar essa melhora na visão? Bom, vamos lá. Quando a gente enxerga um objeto no ar, situação, vamos supor que tenham esses raios incidindo. Eu desenho os raios mais extremos, tudo bem? Esses raios vão passar pela pupila, que é essa parte mais escura, vão passar pela lente natural do globo ocular, do nosso olho humano, que é chamada de cristalino, e elas vão convergir, chegando lá na nossa pupila. E a gente vai enxergar perfeitamente a imagem. Quando a gente vai para dentro da água, o que vai acontecer? Perceba que eu representei os mesmos raios. Só que agora você está na água, o índice de refração mudou. Agora você está no índice de refração maior. Você estava no ar antes, o índice de refração do ar é 1, na água ele é maior. Isso muda o poder de refração dessa lente, de convergência dessa lente, se torna menor. Então o que acontece? Esses raios de luz, eles tendem a se cruzar lá depois da retina. Dessa forma, o que acontece? A gente vai enxergar aqui um borrão. Como que a gente faz para diminuir esse borrão? O povo Moken, ele diminui a retina. Ao diminuir a retina, consequentemente, você diminui a entrada de luz. Mas não só isso. Você diminui a distância entre esses raios de luz. Quando eles passam pelo nosso cristalino, que é a nossa lente natural, eles vão convergir e vão chegar quase como se fosse um ponto em cima da retina. Ou seja, a pessoa, esse povo vai enxergar com nitidez, ou, melhor dizendo, melhor do que a gente dentro da água. O que esse efeito da redução da pupila nos traz? Aí eu preciso que vocês prestem bastante atenção. Perceba que esse raio de luz aqui, ó, ele sofreu um certo desvio. Agora, quando ele vem para cá, o desvio dele diminuiu. Portanto, quando você reduz o tamanho da pupila, você diminui o desvio que esse raio de luz pode sofrer. Dessa forma, a alternativa que mostra isso para a gente é a letra D, a diminuição do desvio dos feixes luminosos refratados no interior do olho. Porque quando era muito maior, muito maior não, que a pupila está ao tamanho normal, o raio de luz ao refratar ele sofre um certo desvio. Quando você diminui, ele está bem próximo do eixo principal, o desvio que ele vai sofrer é menor. E é isso que chega na alternativa. Essa é a consequência da redução da pupila. Muito bem, mas a gente pode ver as outras alternativas e verificar que elas são falsas. Letra A. A melhora da visão, né, foi por causa da redução da pupila. Isso acontece por quê? Aí vem a leitura. Diminuição da intensidade luminosa incidente na retina. Isso é um fato, mas não é a verdade. Diminuir a intensidade não significa que você enxerga melhor. Tudo bem? Então, isso não é falso. Letra B, da difração dos feixes luminosos que atravessam a pupila. Quando você diminui a pupila, você aumenta a chance de ocorrer difração. Então, não é verdade. Isso não diminui a difração. Letra C, da intensidade dos feixes luminosos em uma direção por polarização. Não, a gente não vai polarizar. A gente não está usando uma lente para polarizar a luz. Então, a letra C, a gente descarta. Letra E, das reflexões dos feixes luminosos no interior do olho. Não, isso também não, porque a gente não está pensando nas reflexões que possam ocorrer lá dentro, mas sim como esses raios de luz vão chegar na retina, após passar pelo cristalino, que é o princípio da refração. Dessa forma, a alternativa D de jeans. E aí a gente fecha mais um exercício. Vamos fazer mais uma questão do Enem 2019. Essa questão você encontra no caderno amarelo 132, azul 135, cinza 94 e rosa 127. O conteúdo que a gente vai estudar você encontra aqui no Estude,
na parte de ondas com conceitos fundamentais. Encontramos também na parte de introdução à ótica, são conteúdos complementares. O que esse exercício nos traz? Ele dá para a gente um texto vinculado ao conceito de ondulatória, e ele pergunta desse texto que ele nos dá, o que esse texto está contestando, está contra-argumentando, falando que aquele modelo adotado não faz sentido. Bom, eu destaquei algumas coisas sobre esse texto que eu acho interessante para a gente chegar na alternativa correta. Ele fala o seguinte: os raios luminosos se atravessam uns aos outros sem atrapalharem. Outra coisa que eu também chamei a atenção é: isso não poderia ocorrer pelo transporte de uma matéria. Traduzindo isso para o nosso mundo, imagine que a gente tivesse um local que tivesse duas lâmpadas. Uma eu coloco um celofane vermelho na frente para filtrar a luz, passar só vermelho, lembrando que luz é uma onda eletromagnética, é uma onda. E aqui uma luz verde, tem um filtro verde aqui na frente. Essa luz vermelha vem para cá e a verde vem para cá. Você percebe que elas se cruzam, mas isso não muda o seu caminho. A vermelho segue o seu caminho como se nada tivesse acontecendo e a verde também. Se elas fossem partículas, por exemplo, bolinhas de ping-pong, quando duas se batessem, elas iam mudar a sua direção, e não é o que acontece. Ou seja, a teoria corpuscular não está adequada. Então, o que isso aqui está contestando? Se a gente vai lá para as alternativas, olha a letra C. Ela contesta o modelo corpuscular defendido por Newton, que descreve a luz como um feixe de partículas. Então, o que está escrito aqui está contestando que a luz não pode ser corpuscular, ela tem que ser uma onda. Então, a alternativa correta, que é a que contesta esse texto contesta a teoria corpuscular de Newton. Beleza? Vamos resolver mais uma questão do Enem 2019 na área de Ciências da Natureza, na parte de Física. O conteúdo dessa questão você encontra em Fundamentos da Cinemática. Essa questão ela apareceu na prova amarela número 105, azul 131, cinza 97, rosa 105. Ela traz para a gente um avião não tripulado, que ele chama de van, e ele vai percorrer essa distância com uma velocidade constante. E nisso ele vai tirar fotos. O exercício comenta para a gente que essas fotos elas podem ter uma região de 20%. Beleza? Muito bem. O que o exercício está pedindo para a gente? Ele está pedindo quanto tempo vai demorar para esse avião sair desse ponto aqui e chegar no outro ponto. Ah, professor, não é bem assim que está a pergunta. Ele está perguntando o tempo entre duas fotos consecutivas. Então é o tempo do avião sair desse ponto e vir para o outro local que ele vai tirar foto. Muito bem. Como a gente sabe que esse avião está com velocidade constante, a gente pode usar ΔS sobre ΔT. E a gente sabe também que a velocidade desse avião vale 50. Mas, professor, quanto vale o deslocamento dele? O deslocamento dele eu ainda não sei, mas é representado por essa distância aqui, que eu vou chamar de ΔS. Tudo bem? Beleza. Então, vou colocar aqui como uma interrogação, porque a gente ainda não sabe, sobre o tempo. Para a gente resolver o exercício e descobrir esse tempo, a gente precisa descobrir o ΔS. Perceba que nesse exercício, ele informou para a gente que a altura que ele está sobrevoando o terreno vale 1.000 metros. Outra coisa que ele informou para a gente é que essa parte vale 45 graus. Ah, o ângulo que ele fotografa é de 90 graus. E quando a gente representa a altura aqui, temos 90. Dessa forma, olha que legal, eu consigo descobrir esse ângulo. Vou chamar de alfa. Como? A soma dos ângulos internos de um triângulo, lá da matemática, a gente sabe que isso tem que dar 180 graus. Então, alfa mais 45 mais 90 tem que dar 180. Se você fizer essa continha, você vai descobrir que alfa vai dar 45 graus. O que isso significa para a gente? Que esse ângulo é igual a esse. Esse triângulo ele é isósceles, portanto, essa altura é igual a essa base. O que eu quero dizer para você é que esse pedacinho vale 1.000 metros. Ah, professor, mas o que isso tem a ver com o ΔS aqui em cima? Calma que a gente vai chegar lá. A gente sabe que aqui vale 45 graus, esse ângulo alfa. Esse outro ângulo também vale 45. Ué, professor, por quê? Porque tudo aqui vale 90. Se aqui vale 45, faltam 45 desse lado. A gente sabe que aqui também vale 45. Portanto, esse triângulo também é isósceles. Essa partezinha aqui também vale 1.000.
E aí, olha o que eu vou fazer. A fotografia inteira do terreno tem 2.000 metros, concorda? Que é 1.000 mais 1.000. Sendo que 20%, essa região aqui, pode ser comum. Então, quanto vale essa região, esses 20%? A gente vai fazer a continha, a gente vai fazer uma regra de 3. 2.000 metros, que é o total, vale 100%. A interseção, a parte comum, vou chamar de x, vale 20%. Fazendo essa continha, você vai descobrir que o x vai dar 400 metros. Ou seja, 400 metros dos 2.000 é em comum com o próximo terreno. Tá bom, professor, você fez tudo isso, mas como que a gente faz para descobrir o quanto ele vai andar? É o seguinte, para a gente descobrir o quanto ele vai andar, a gente vai fazer o seguinte, faz de conta que aqui eu tracei a altura. A gente sabe que essa distância também vale 1.000 metros. Então, quanto ele andou dessa alturinha aqui até a próxima? Perceba que ele anda 1.000 e depois mais 1.000? Não, ele andou 1.000. Agora ele vai andar a partir desse ponto para cá. Quanto tem aqui nessa parte rosa? 400. Então, nessa parte que está faltando, vale 600 metros. Ué, você fala assim, mas eu não entendi. Eu explico para você. Essa parte que está aqui em rosa são os 400 metros que a gente achou. O avião já andou 1.000. Quanto ele falta para andar até chegar na próxima altura? 1.000 menos 400, porque essa distância vale 1.000. Tira essa parte rosa, fica 1.000 menos 400, 600 metros. É o que ele tem para andar. Portanto, o deslocamento que esse avião vai ter vai ser dado por 1.000 metros mais 600 metros. Isso aqui vai dar 1.600 metros. A gente acabou de determinar o deslocamento do avião, que era o nosso ΔS que a gente queria aqui em cima. Beleza? O que a gente vai fazer agora? Vamos terminar o exercício. A gente sabe que a velocidade é 50, o ΔS é 1.600, dividido pelo tempo. O que eu faço agora? Ponho aquele 1 invisível aqui embaixo, multiplico em cruz. 50 vezes ΔT é igual a 1.600. O ΔT vai ser 1.600 dividido por 50. Corto zero. 160 dividido por 5 dá 32, como é tempo, segundos. Esse é o tempo necessário para o avião chegar de um ponto para o outro. Melhor dizendo, esse é o tempo necessário para o avião sair desse ponto e chegar no outro lugar para tirar a outra foto. É o tempo entre duas fotos consecutivas. Agora sim. E essa alternativa aparece lá na letra B de beijo para vocês. Vamos fazer mais uma questão do Enem 2019. Essa questão você encontra na prova amarela número 124, azul 94, cinza 100, rosa 131. O conteúdo que a gente vai trabalhar nessa questão você encontra aqui no Estude, no módulo de propagação do calor. O exercício informa pra gente uma seguinte situação, ele faz uma analogia com o Jingle, falando do frio, mas usando o conceito de física, a gente sabe que o calor, ele flui, calor é uma energia que flui, do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura. Dessa forma, traduzindo isso, usando a informação do exercício, eu representei aqui uma casa, ou um quarto, onde a temperatura fora, nos dias frios, vai valer, vou chamar de temperatura externa, 10 graus Celsius. Vamos supor que a temperatura interna seja de 20 graus Celsius. O que vai acontecer espontaneamente? O que tem aqui dentro é o ar, são os objetos, até mesmo pessoas. Como a temperatura interna vale 20 graus Celsius, aqui dentro a temperatura é maior do que aqui fora. O calor espontaneamente vai querer fluir do corpo quente para o corpo frio. Ou seja, o calor vai querer ir embora. A gente pode pensar que está perdendo o calor. E como que a gente faz para minimizar essa perda de calor? Ou seja, reduzir essa perda para o ambiente externo? A gente usa materiais isolantes, como por exemplo o exercício menciona a porta. A espessura da porta dificulta a passagem do calor. Então, essa porta, por exemplo, deve ser feita de madeira, é um exemplo. A madeira é um bom isolante térmico e ela dificulta a passagem do calor. Vai passar? Claro que vai, porque ele quer ir do corpo quente para o corpo frio. Ele vai ser conduzido esse calor.
mas dependendo do material, ele é minimizado. Então o que essa madeira faz? O que essa porta faz? Minimiza a perda de calor. Portanto, o calor vai estar fluindo, só que de uma forma mais lenta. Isso acontece também, imagina que aqui você estivesse dentro do quarto, o quarto está uma temperatura menor do que você e você coloca o cobertor. Acontece o mesmo efeito. Vamos supor que a temperatura externa, a temperatura onde você está, é menor que a temperatura do seu corpo. Isso, de fato, vai acontecer nos tempos frios. E aí, o calor do seu corpo vai querer fluir para fora. E assim por diante. Como que a gente faz para minimizar? O cobertor não aquece o nosso corpo. O cobertor dificulta essa passagem, porque de fato o calor quer ir do corpo quente para o corpo frio. É fato. Só que quando você coloca o cobertor, ele dificulta essa passagem. E novamente, ele minimiza a perda de calor. Dessa forma, qual a alternativa correta com relação aos efeitos tanto da porta ou dos materiais que constituem esse quarto, quanto o cobertor? A gente encontra a resposta correta na letra C. Minimizar a perda de calor pela casa e pelos corpos. Essa é a finalidade desses materiais. Beleza? Marcando aqui. Letra C de certo. Beijão, pessoal. Até o próximo. Vamos resolver mais uma questão do Enem 2019 na área de Ciências da Natureza. A questão que a gente vai resolver agora você encontra no módulo de Eletrodinâmica. Essa questão você encontra na prova amarela número 91, azul 126, cinza 103 e rosa questão 100. Ela traz para a gente um circuito elétrico de uma casa que ele fala que foi mal dimensionado. E ele quer saber quantas lâmpadas podem ser ligadas para que essa TV de 50 ohms que está representada aqui funcione. O exercício deu para a gente que essa TV funciona de 90 a 130 volts. Pessoal, 130 volts a gente nem precisa se preocupar. Peraí, agora sim. A gente nem precisa se preocupar com esses 130 volts. Por que não? Porque esses 130 volts aqui a gente nem vai atingir o máximo que essa bateria pode fornecer, 120. Então a gente tem que se preocupar com o mínimo, 90 volts. Abaixo disso, ela não funciona. Beleza? Muito bem. Quantas lâmpadas de 200 vão ficar ligadas? Eu não faço a mínima ideia. É o que a gente quer descobrir. Então, o que eu fiz? Eu peguei essa figura que estava aqui em cima e representei ela aqui embaixo. O de 10 ohms está aqui, que é a resistência do fio. A TV de 50. Ah, professor, isso aqui é uma lâmpada só? Não. Isso daqui é a resistência equivalente das lâmpadas, que eu vou chamar de R equivalente das lâmpadas. O que eu fiz? Eu não sei quantas estão juntas, mas eu juntei todas essas, a gente não faz ideia quantas são, em uma só. Tá aqui. Tudo bem? A gente vai descobrir essa resistência equivalente. Como? Bom, vamos lá. A gente sabe que a corrente elétrica ela sai da maior tensão, maior polo, polo positivo. Está aqui a corrente. Vou chamar de I total. Espera aí que essa aqui ficou feia, vou apagar. Então essa corrente aqui é a corrente total. Ela vai passar por esse resistor de 10. Chegando aqui, ela vai dividir em dois. Uma parte vai para a lâmpada, vou chamar de L, na verdade para todas as lâmpadas, né, porque é o equivalente que está aqui. E a outra parte vai vir para a TV. Muito bem. Como a gente está trabalhando com a questão do funcionamento e a gente sabe que essa lâmpada está em paralelo com a TV, a questão do funcionamento, a TV tem que estar ligada a 90 volts. Então a diferença de potencial que tem na TV tem que ser 90 volts. E quanto tem que ser aqui nessas lâmpadas? 90 também. Ué, por quê? Porque elas estão em paralelo. Ó. Perceba que elas estão ligadas ao mesmo terminal. O terminal é o mesmo, então elas estão 90 volts. Se aqui tem 90 volts consumido, quanto sobra do 120? 30. Esse 30 tem que vir para essa resistência de 10 ohms, que é do fio. O que eu vou fazer agora? Olha só, eu vou aplicar a primeira lei de Ohm. U é igual a R vezes I. Eu vou aplicar a primeira lei de Ohm no resistor de 10. Então vai ficar 30 igual a 10 vezes a corrente que passa por ele, que é o I total. Fazendo essa continha, a gente descobre que o I total vai dar 3 amperes. Guarda essa continha. Muito bem. O que a gente vai fazer agora? Vamos fazer isso também na TV.
Vamos aplicar a lei de Ohm, a primeira lei de Ohm na TV. Só que a DDP na TV vale 90 volts. Vai ficar 90 é igual a 50 vezes a corrente que passa na TV. Aí, fazendo essa continha, a corrente que passa na TV, você vai perceber que vai dar 1,8 volts. Opa, errei a unidade. É 1,8 amperes. Muito bem. Tá feito. O que a gente vai fazer agora? A gente descobriu a corrente de 3 amperes, a gente descobriu a corrente de 1,8 amperes. Eu consigo descobrir a corrente que passa na lâmpada? Consigo. Perceba que aqui tem um nó. A corrente que chega é IT, ela abre em 2. Portanto, da equação do nó, a gente tira que IT, que é a corrente total, é igual à corrente que passa na lâmpada, na verdade o equivalente das lâmpadas, né? Mais a corrente que passa na TV. Isso vai dar 3 é igual à corrente das lâmpadas mais 1,8. Fazendo essa continha, a gente descobre que o I da lâmpada vai dar 1,2 amperes. Muito bem. O que eu vou fazer agora? Eu vou descobrir a resistência equivalente, aplicando novamente a primeira lei de Ohm. Vai ficar 90 volts, a resistência equivalente das lâmpadas, vezes a corrente que passa no equivalente, que é 1,2. Fazendo essa continha, vai ficar 90 dividido por 1,2. Como aqui embaixo tem uma vírgula, eu posso multiplicar em cima e embaixo por 10. E essa vírgula vai embora. Fica 900 por 12. Se você simplificar em cima e embaixo por 3, isso vai dar 300 sobre 4. Isso aqui vai dar 75 ohms. Essa é a resistência equivalente, ou seja, existe um conjunto de lâmpadas ligadas aqui, paralelo. O equivalente está dando 75. Quantas lâmpadas estão ligadas? O que a gente vai fazer? Como essas lâmpadazinhas, todas elas têm o mesmo valor de resistência e elas estão em paralelo, o jeito mais fácil de calcular a resistência equivalente das lâmpadas é o valor da resistência dividido pelo número da associação, o número de resistores associados. Como a resistência equivalente vale 75, a resistência de cada lâmpada vale 200, você vai descobrir o número de lâmpadas que pode estar ligado. Colocando aquele famoso 1 invisível, multiplica em cruz. Vai ficar 75 vezes N é igual a 200. Portanto, N vai ser 200 dividido por 75. Dá para você simplificar esse valor e você vai chegar fazendo a continha que isso dá aproximadamente 2,3 resistores. Aí eu pergunto, pode ser 2,3? Não. Então qual o valor que eu posso colocar? Quantas resistências eu posso colocar? Bom, 3 eu não posso, mas eu posso pôr 2. Então, o número de resistores que a gente vai ligar são duas lâmpadas, que aí a TV continua funcionando. Beleza? Alternativa correta, alternativa B. B de fim de exercício. Até o próximo, pessoal. Vamos fazer mais um exercício do Enem 2019. Essa questão que a gente vai resolver agora, você encontra na prova amarela, número 97, azul 121, cinza 106 e rosa 128. Agora sim, conteúdo você também encontra aqui no Estude, no módulo de energia e impulso. Esse exercício ele traz um brinquedo que foi utilizado na Feira de Ciências, onde ele quer calcular a energia cinética de rotação desse corpinho. Muito bem, mas como que eu vou fazer para calcular essa energia cinética de rotação? O exercício informa para a gente que o sistema ele é conservativo. Portanto, a energia mecânica inicial é igual à energia mecânica final. Em outras palavras, a energia mecânica ela tem o mesmo valor em qualquer ponto dessa trajetória, porque o sistema é considerado conservativo. Muito bem. O que o exercício informou para a gente? Está vendo essa tabela que ele deu aqui? Essas informações? Ele tem todas as informações desse brinquedo. Perceba que aqui tem a massa e tem a altura do brinquedo. A altura A, que vale 410 milímetros. Portanto,
A altura dessa parte superior até a base do brinquedo vale 410 milímetros. O que acontece? Quando esse brinquedo ele é solto, ele parte aqui de cima. E fique muito atento à palavra solto, porque ele não tem velocidade no momento que ele é solto. A única energia que ele vai ter é a potencial gravitacional. O que eu quero dizer para vocês é que inicialmente a única energia que ele tem, a soma de todas as energias, que é a energia mecânica, ela está exclusivamente na forma de potencial gravitacional, que eu vou chamar de EPGI. Agora, a energia mecânica final, temos que tomar um cuidado. Conforme ele desce, ele ganha velocidade. Só que nessa situação aqui, o exercício falou que a velocidade do centro de massa é para a gente desprezar. Desprezível. Em comparada à rotação. Então, o que aconteceu? Conforme ele desceu, nesse ponto mais baixo, essa energia mecânica, ela está uma parte na sua rotação, vou chamar de energia cinética de rotação, que é o que o exercício quer descobrir, e outra parte está na energia potencial gravitacional, porque ele está a uma certa altura da base. Então, vou colocar aqui EPGF. Beleza? Na linha de baixo, vamos substituir os conceitos. Energia potencial gravitacional é dada por mgh. Perceba que eu coloquei H porque é a altura que ele partiu. É igual à energia cinética de rotação mais a energia potencial gravitacional final, que é mg. Agora toma um cuidado. Essa altura final que ele chega é 1/3 da altura do brinquedo, que ele menciona para a gente. E ficou assim. Portanto, a nossa energia cinética de rotação, vou fazer aqui no cantinho, ela é igual a mgh menos. Por que menos? Porque esse termo estava somando, ele era positivo. Passa para lá, negativo. Então fica menos mgh sobre 3. Poderia substituir os valores? Poderia, mas nessa partezinha aqui, vale a pena fazer o cálculo sem substituir os valores. Vai ficar energia cinética de rotação, a gente tira um mínimo múltiplo comum, aqui embaixo tem 1, do outro denominador é 3, então entre 1 e 3 é o próprio 3. 3 dividido por 1 dá 3, vai ficar 3mgh, porque ele multiplicou aqui em cima. Do outro lado, 3 dividido por 3 dá 1, 1 vezes mgh, mgh. Portanto, a energia cinética de rotação ela é dada por 3mgh menos mgh, que é 2mgh, dividido por 3. É essa a conta que a gente vai fazer para obter a energia cinética de rotação. Só que tem que tomar um leve cuidado. A resposta tem que ser em joules. Portanto, a nossa massa tem que ser, vou escrever assim, ó. Eu vou falar da massa. 2/3. Agora sim, o valor da massa. Está vendo que está 30 gramas? A gente tem que escrever ele em quilograma. Eu vou dividir por 1000. A gravidade ele nos deu, vale 10. E a altura? 410, só que está milímetros. A gente tem que transformar para metros. Divide também por 1000. Aí essa continha vai ficar o seguinte. Perceba que aqui em cima eu tenho 1 zero, 2 zeros, 3 zeros. Eu simplifico com esse aqui de baixo. Muito bem. E aí a nossa conta... Ah, dá para simplificar o 3 também, ó. Muito bem. Então a nossa continha, eu vou continuar ela aqui em cima, ó. A energia cinética de rotação vai ser igual. 2 vezes 41 dá 82, dividido por 1000 joules. Perceba que nas alternativas, elas apresentam para a gente tudo em notação científica. Então, o que a gente vai fazer? Vamos colocar essa resposta em notação científica. Por isso, eu vou escrever 82. Está vendo que aqui embaixo tem 1000? 1000 é 10 ao cubo. Quando eu subo, fica 10 a menos 3. Está em notação científica? Ainda não. Então, para colocar em notação científica, o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa vírgula que está depois do 2 e vou mexer uma casa para a esquerda. Vai ficar 8,2. Quando eu ando uma casa para a esquerda com a vírgula, eu somo uma potência. Menos 3 soma 1 vai dar menos 2 joules. Agora sim, a gente determinou a energia cinética de rotação que ele vai ter nesse ponto mais baixo. 8,2 vezes 10 a menos 2 joules. Alternativa B. E aí a gente fecha mais um exercício. Vamos fazer mais um exercício do Enem 2019.
Nesse exercício de ciência da natureza, o conteúdo dele você encontra aqui no estude na parte de hidrostática. Essa questão, ela caiu na prova amarela número 100, aí ela caiu aqui na questão amarela número 100, no azul 119, cinza 109 e rosa 95. O exercício, ele compara duas bicicletas, uma de corrida, que é um pneu mais fino, estreito, que é o A, e um pneu normal, que é um pneu mais grosso, B. Portanto, as larguras dos pneus, porque segundo o exercício, a única diferença que tem é que o LA é menor que o LB. Outra coisa que o exercício fala bem no finalzinho dele é que a massa de ar que tem lá dentro é diretamente proporcional. Muito bem, o exercício pede para a gente comparar a relação entre as pressões PA e PB, e ele pede para a gente comparar a relação entre as massas MA e MB. Muito bem, a gente vai fazer isso e lembrar do conceito que a gente vê lá em hidrostática, que é o cálculo de pressão. Pressão é força sobre área. Muito bem, se a gente multiplicar esse conceito aqui, colocar aquele famoso 1 invisível, a gente tem que a força é pressão vezes área. Muito bem. E ele fala no exercício que sobre a condição de mesmo esforço. Ou seja, o que é mesmo esforço? A mesma força. Portanto, a força que o pneu A sofre é igual à força que o pneu B sofre. Então vai ficar pressão A vezes área A é igual a pressão B vezes área B. E aí a gente sabe que a área de contato do pneu B, olha só para essa figura, é maior, porque ele tem maior largura. Então, como essa área ela é maior, significa que essa pressão PB tem que ser menor que PA. Portanto, a gente conclui que PA é menor, falei errado, desculpa, corrigi, que PA é maior que PB. E aí a gente fecha a primeira parte do problema. Beleza? Isso eu fiz só olhando para essa equação. Como a área do B é maior, a pressão PB tem que ser menor que PA. Então PA é maior que PB. Agora, com relação às massas, o que a gente vai fazer? A massa é diretamente proporcional ao volume. Então eu vou escrever massa, esse símbolo é de diretamente proporcional. Quem tem maior volume? VA ou VB? Professor, não sei. De novo, a única diferença que eu tenho é o comprimento. Como eu tenho maior comprimento, maior largura, LB, significa que o maior volume é o VB. Então, o volume de A é menor que o volume de B. Bom, como as massas são diretamente proporcionais, eu posso concluir, então, que a massa de A é menor que a massa de B. Porque quem tem menor volume tem menor massa. Então, a massa do A é menor que a massa do B. Isso a gente conclui que a alternativa que mostra essas duas condições é a letra A. E aí a gente fecha o exercício. Opa, errei, não é a letra A, é a letra B. Agora sim. B. Agora sim, B de letra correta. Até mais, pessoal. Vamos começar mais uma questão do Enem 2019. Essa questão você encontra no caderno amarelo, número 122, azul 102, cinza 112 e rosa 107. O conteúdo que a gente vai trabalhar nessa questão, você encontra aqui no estude, no módulo Propagação do Calor. O exercício traz para a gente dois reservatórios térmicos, por exemplo, dois isopores, o A e o B, com a finalidade deles impedir a troca de calor com o meio externo. Muito bem, o reservatório A, que é um de 40 por 40 por 40 centímetros, temos aqui dentro um cubo de gelo. Vamos considerar que ele está no ponto de fusão. Essa temperatura aqui é a temperatura que ele vai fundir já. Tanto o que está aqui, quanto o que está no reservatório B. Eles têm a mesma massa. Detalhe que o reservatório B não é um cubo, ele é um prisma de 60 por 40 por 40. Muito bem, o que vai acontecer? A gente sabe que a temperatura externa é maior que a temperatura interna. Portanto, vai ter calor fluindo pelas faces desse reservatório, tanto pelo B quanto pelo A. Esse calor vai entrar lá dentro. Mas, professor, por que o calor vai entrar? Acontece o seguinte, lembra que o calor ele flui espontaneamente da parte de maior temperatura para a parte de menor temperatura? A menor temperatura está lá dentro, então o calor vai fluir lá para dentro. Esse calor a gente representa pela letra Q. Muito bem, o que vai acontecer? De acordo com o exercício, passado um certo tempo, quando abre a tampa,
O reservatório A vai ter uma massa de gelo que vai derreter, uma massa M. Já no reservatório B, vai ter o dobro de massa derretida. Com essas informações, o exercício pede para a gente calcular a razão da condutibilidade térmica Ka sobre Kb. Muito bem. Para a gente fazer esse exercício, a primeira coisa que a gente vai recapitular é o seguinte. Fluxo de calor. O que é o fluxo? Vocês concordam comigo que tem calor entrando nessa caixa ao decorrer do tempo? O fluxo é uma razão do calor dividido pelo tempo. Vou chamar aqui de fluxo de calor. Muito bem. Olhando para a caixa A, o fluxo de calor da caixa A ele é dado pelo calor, quantidade de calor recebida pela caixa, pelo tempo. Muito bem. O que essa caixa, ao receber esse calor, o que ela fez? Né? Não a caixa, mas o que o gelo faz com esse calor que ele recebeu? Perceba que uma certa massa M derreteu. Então, essa quantidade de calor recebida ela é latente. Eu posso chamar pela massa vezes o calor latente de fusão do gelo, dividido pelo tempo. Nesse mesmo tempo, e calculando o fluxo de calor que teve na caixa B, o que a gente vai fazer? A quantidade de calor recebida pela caixa B, que na verdade foi para o gelo, dividido pelo tempo. A diferença agora é o seguinte, a caixa B, ela recebe esse calor, só que o dobro da massa derrete. O dobro de massa de gelo derreteu. Então essa quantidade de calor absorvida, eu vou colocar aqui 2m vezes L sobre ΔT. E olha que legal, comparando as duas, perceba que essa continha que tem aqui em cima, ela representa o fluxo de calor na caixa A. Aqui embaixo, a conta que está aqui em cima, ela aparece também. Ó. Eu posso trocar. Então eu posso concluir que o fluxo de calor que existe na caixa B é o dobro. Por que o dobro? Porque mL∆T é o fluxo de calor na caixa A. Então está aqui a nossa primeira relação. Fluxo de calor na caixa B é o dobro do fluxo de calor da caixa A. Beleza, feito isso, o que a gente vai fazer? O exercício disse para a gente, o Enem, que o fluxo de calor ele pode ser calculado de outra forma, em vez de calcular desse jeito tradicional e simples. Ele pode ser dado pela condutibilidade térmica do material, pela área por onde esse calor vai fluir. Perceba que nesse caso são 6 faces, tanto no A quanto no B, vezes a diferença de temperatura. É necessário que tenha diferença de temperatura entre o ambiente externo e interno, caso contrário, não vai existir calor, dividido, porque ele fala que é inversamente a espessura. Fique atento que a espessura e a variação de temperatura, a diferença entre as temperaturas é a mesma nas duas condições. Beleza? Muito bem. Sabendo disso, o que a gente vai fazer? Eu posso escrever que o fluxo de A é igual ao fluxo de B? Não, eu não posso escrever porque visto essa equação que a gente chegou. Para ela ficar correta, eu tenho que colocar aqui esse 2. Agora essa equação está correta. Muito bem, o que eu vou fazer na linha de baixo? Eu vou substituir as informações. 2, o fluxo de A, Ka, área A, variação de temperatura, a diferença de temperatura externa com a interna, sobre a espessura. Isso é igual a Kb, área B, vezes a variação de temperatura sobre a espessura. O que eu vou fazer agora? Eu vou simplificar. A variação de temperatura é a mesma, a espessura é a mesma. Portanto, a nossa continha ficou 2Ka vezes a área A é igual a Kb, área B. Muito bem, para a gente fechar esse exercício, o que a gente precisa? Eu preciso determinar quanto vale essas áreas. A área interna da superfície A é simples calcular. Por quê? É um cubo. Nós temos 6 faces. Essa é face, essa e assim por diante. Temos aí 6 faces. Então vai ser 6 vezes a área de uma face, que é 40 por 40. Fazendo essa continha, você vai chegar que a área A é 9.600 centímetros quadrados. Muito bem. E agora? E a área B? A área B a gente tem que tomar um cuidado, porque é um prisma retangular. Nós temos 6 faces.
Só que a face de cima ela é igual à face de baixo, então ela aparece duas vezes. Como calcular a área de cima? Base é 60, profundidade 40. Então é 60 vezes 40. Mais duas vezes a área da frente e a área de trás, porque ela aparece duas vezes. Novamente, 60 vezes 40, porque a base é 60 e a altura é 40. Mais as áreas laterais aqui, que eu tenho duas, que é 40 por 40. Se você fizer essa continha, a área da face B vai dar 12.800 centímetros quadrados. O que a gente vai fazer agora? Substituir. Vai ficar duas vezes KA vezes a área A, que é 9.600, é igual a KB vezes 12.800. O que eu vou fazer agora? Eu vou simplificar esses zeros e aí a gente vai fechar o nosso problema. A gente sabe então que, espera aí que aqui vai ficar muito apertado. Vamos terminar o exercício aqui em cima onde a gente começou. Esse KB que está aqui, ele vai passar para lá dividindo. Então vai ficar KA sobre KB. Muito bem. Do outro lado vai ficar o 128 dividido. O 2 e o 96, eles estão multiplicando. 2,96 multiplicando dá 192. Passa para lá dividindo. Vai ficar dessa forma. E aí tem uma coisa falando, nossa, vou ter que fazer essa conta. Mais ou menos, dá para a gente simplificar, dividir em cima e embaixo por 64. Eu estou simplificando. E aí, isso daqui vai dar 128 dividido por 4 dá 2. 192 dividido por 64 dá 3. 2 terços. Portanto, isso vai dar 0,67. Achamos a razão que o exercício pediu. Alternativa B, de fim do exercício. Começando mais um exercício do Enem 2019. Esse exercício você encontra no caderno amarelo número 117, azul 106, cinza 116 e rosa 123. O exercício que a gente vai fazer aqui, o que a gente vai trabalhar, o conteúdo dele você encontra aqui no Estude, no módulo de estática. O exercício ele contextualiza para a gente sobre o slackline. Então, imagina que aqui a gente pudesse prender uma corda entre essas duas árvores e, segundo o exercício, num certo momento, uma pessoa, ou atleta, ele está exatamente no meio da corda. Isso faz com que a corda incline, formando 10 graus de ambos os lados. E aí o que o exercício está pedindo para a gente? Quanto vale a força-tração que essa corda exerce na árvore? Então, para a gente calcular essa força-tração, vamos pensar na árvore? Não, vamos pensar nessa pessoa. E algumas considerações a gente vai ter que fazer para resolver esse exercício. A primeira, considerar que essa pessoa está em equilíbrio. Eu não escrevi a palavra equilíbrio, mas eu escrevi a consequência da pessoa estar em equilíbrio. A soma das forças vale 0 sobre essa pessoa. Outra coisa é considerar que esse cabo ele é ideal. Beleza. Feito isso, como que a gente resolve esse exercício? Ah, tem um detalhe. Os dados que o exercício nos deu. O seno e o cosseno de 10 graus foi fornecido, a massa da pessoa foi fornecida e a gravidade local também, de 10 metros por segundo ao quadrado. Uma linguagem bastante utilizada no Enem foi escrever o segundo ao quadrado, né, na verdade metro por segundo ao quadrado, na forma de potência, por isso que aparece esse menos 2 aqui. Beleza? Mas não muda nada. Bom, como a gente vai usar a pessoa para determinar a força-atração, vamos representar as forças que atuam na pessoa. Essa pessoa, como tem um cabo ideal, mesmo fio, mesma atração. Se a corda puxa a árvore, a corda puxa a pessoa. Exercendo aqui uma força-tração de ambos os lados. Então, tração aqui e tração aqui. Tem mais uma força que a pessoa sofre, que é a força-peso, que a Terra exerce. Vou representar um pouquinho mais para baixo, aqui assim, ó. Tá aqui a força-peso. Beleza. Como a soma das forças vale 0, eu sei que tração mais peso tem que anular. Só que são vetores. Para eu fazer essa soma, eu vou pegar essa tração que está aqui e vou decompor em duas componentes. Uma horizontal e uma vertical. Horizontal eu vou chamar de Tx e a vertical de Ty. Professor, como assim? Ó, tá vendo a ponta? Vou pegar uma outra cor, vou pegar o verde. A ponta da seta da tração eu vou projetar lá na vertical. Da origem da força-tração, que é esse ponto, até a vertical, a gente tem a Ty. A ponta da seta projeta lá na horizontal,
Como assim horizontal, professor? Da origem da força-atração, você vai desenhar uma horizontal aqui, ó. Tudo bem? Pega a ponta da seta e projeta na horizontal. Esse comprimento se chama TX. Faz isso do outro lado também. Então aqui vai ter um TX e aqui vai ter um TY. Muito bem. Feito isso, o que a gente pode concluir? A soma das forças vale zero. Eu não estou analisando agora a tração, eu decompus para facilitar meu problema. Porque agora eu sei que na horizontal os dois TX se equilibram, porque eles têm o mesmo valor. Porque se eu tenho 8 para a direita, eu tenho que ter 8 para a esquerda, por exemplo. Então, como eu tenho TX para a direita, eu tenho que ter TX para a esquerda. Então, eles têm que se equilibrar. Na vertical também. Só que na vertical, quantas forças nós temos? 3. TY, TY e peso. Então, a gente pode concluir que TY mais TY, as duas forças que apontam para cima juntas têm que equilibrar o peso que aponta para baixo, para dar zero. E aí vai ficar 2TY é igual a peso, mas como calcula peso mesmo? Lembra? Peso é massa vezes gravidade. A massa vale 80, a gravidade vale 10. Isso vai dar 800. Portanto, TY vai dar 400 newtons. Muita gente pode marcar essa resposta, mas não é isso que a gente quer. Isso é uma componente do T. A força que a gente quer descobrir é a tração, só que para resolver o exercício, eu decompus ela em duas componentes. Então eu achei uma componente da tração, mas como que eu faço para achar a tração? Você vai fazer o seguinte. Aí, usando um pouquinho lá da parte de geometria, lembra dos ângulos alternos internos? O Z do Zorro. Aqui, eu tenho 10 graus. Vou pegar esse lado aqui que está mais legal para usar. E aí se eu fizer alterno interno, o Z do Zorro, ó, essa parte também tem 10 graus. Ou seja, quando eu decompus a tração em Tx e Ty, eu usei esse 10 graus. Como assim, professor? Ó, eu vou pegar esse desenho que está aqui e vou representar do outro lado, para ficar mais bonitinho. Ó. Tração. As suas decomposições. Tx. Ty. E vou representar o nosso ângulo de 10 graus. Muito bem. Desses dois, a única coisa que eu sei o valor é o TY, mas eu também sei a trigonometria que ele nos deu, o seno e o cosseno. Quem que eu quero descobrir? A tração. Perceba que nessa situação eu tenho um triângulo retângulo. Aqui, ó. Esse triângulo retângulo, quem eu quero descobrir é a nossa hipotenusa. Então eu quero descobrir a tração, que é a nossa hipotenusa. E quais informações nós temos? Eu tenho Tx? Não. A única coisa que eu sei é que ele se anula, mas eu não sei o valor dele. Agora, a componente vertical Ty eu sei. Ela vale 400. Então essa parte vale 400. Projetando para cá, que é o Ty, 400 newtons. Essa parte está oposto. Que relação trigonométrica eu posso usar que relaciona cateto oposto sobre hipotenusa? Seno. Seno de 10 graus é cateto oposto sobre hipotenusa. O seno ele nos deu, vale 0,17. O cateto oposto é o TY, que vale 400 sobre hipotenusa T. Fazendo essa continha vai ficar 0,17T igual a 400. T é 400 dividido por 0,17. Essa conta, na hora da prova, não é legal de fazer. Você até pode aproximar o 0,17 para 0,2 para facilitar a conta. Você vai ver o resultado bem próximo do que o exercício nos dá. Fazendo essa continha, você vai chegar num resultado, fazendo de fato 400 sobre 0,17, aproximadamente 2.352 newtons. Você colocando esse resultado em notação científica, o que é colocar em notação científica? Pegar a vírgula que está aqui no final do número e colocar entre 2 e 3. Vai ficar 2,352. Quantas casas eu mexi? 1, 2, 3. Como eu reduzi, eu mexi a vírgula para a esquerda, eu aumento isso em potência. 10 ao cubo. E aí, a alternativa mais próxima desse valor é 2,4 vezes 10 ao cubo, que foi o que o exercício nos deu. E você encontra isso na alternativa D. D de Doug. Beleza? Fechamos mais um exercício.
Vamos resolver mais uma questão do Enem 2019. Essa questão está em Ciências da Natureza. O conteúdo dela você encontra aqui no Estude em Energia e Impulso. E na prova do Enem, no caderno amarelo, é o número 107, essa questão. O azul, 111, cinza, 118 e rosa, 122. Essa questão, ela traduz para a gente uma situação de um problema numa construção, numa obra. Por exemplo, se um tijolo atingiu o capacete de um trabalhador. E ele pergunta para a gente, nesse exercício, quanto vai valer a força impulsiva, na verdade, comparado com o peso do tijolo. Bom, esse exercício tem que tomar um cuidado, porque ele dá dupla interpretação. Quando esse tijolo bate no capacete dele, quais são as forças que esse tijolo vai receber? Peraí, quase mexi meu tijolo do lugar. Aí, vamos lá. Quais são as forças que esse tijolo vai receber? Ele vai receber a força que o capacete exerce, vou chamar de F, e ele vai receber a força peso que a Terra exerce. Dá a entender no exercício que ele quer saber quanto vale a força que o capacete vai receber. Consequentemente, pela terceira lei de Newton, é a força que o capacete faz no tijolo. Mas, o que o exercício quer saber não é o valor da força F que o tijolo faz sobre o capacete. O exercício quer saber o valor da força resultante que freia esse tijolo. Como esse tijolo vai ser freado, a força resultante vai apontar para cima. E ele quer saber o valor dela em média. Quanto vale a força resultante em média? Muito bem, o que a gente vai fazer para resolver esse exercício? Primeiro passo, a gente vai calcular a velocidade que esse tijolo atinge o capacete. Como ele falou que era uma queda livre no enunciado, a gente pode fazer por queda livre ou por conservação de energia, porque durante a queda o sistema é conservativo. Fazendo por sistema conservativo, eu sei que a energia mecânica inicial é igual à energia mecânica final, que é antes da colisão. Vou chamar de AC, tudo bem? Porque é antes da colisão. A energia mecânica inicial, você só tem energia potencial gravitacional, que é o mgh. Antes da colisão, adotando aqui como nossa referência, você vai ter somente velocidade, não vai ter altura. Então toda energia potencial se transformou em cinética. Perceba que eu posso simplificar as massas. Multiplicando aqui em cruz, eu tenho que a velocidade ao quadrado é igual a 2gh. Fazendo essa continha, vai ficar 2 vezes 10 vezes altura, que vale 5 metros. Portanto, v quadrado é 100. Tirando a raiz, a velocidade vai dar, aí tem que tomar um cuidado. Vamos adotar tudo que tiver para cima como positivo e tudo que tiver para baixo como negativo. Como a nossa velocidade está apontando para baixo, a gente vai colocar essa velocidade como menos 10 metros por segundo. Essa é a velocidade no momento que o tijolo atinge a cabeça do trabalhador, atinge o capacete. Muito bem. O que vai acontecer agora? A gente sabe que após a colisão, a velocidade, que eu vou chamar de final, vai valer zero. Então ele vai colidir no capacete e após a colisão a velocidade dele vai valer zero. O que eu vou fazer agora? Eu vou calcular o valor da força. Como? Utilizando o teorema do impulso. Teorema do impulso. Qual que é o teorema do impulso? Ele diz que o impulso da força resultante é igual à variação da quantidade de movimento. Como a força resultante ela não é constante, a gente vai fazer força resultante média vezes o tempo é igual à variação da quantidade de movimento. Quantidade de movimento final menos a quantidade de movimento inicial. Eu vou continuar essa continha aqui em cima. Beleza? Muito bem. Força resultante média, que é o que a gente quer descobrir. O tempo da colisão vale meio. Isso aqui é igual à quantidade de movimento final, que é a massa vezes a velocidade final, menos a massa vezes a velocidade inicial. A gente sabe que a velocidade final é zero, então esse termo vai embora. A nossa conta vai ficar força resultante média vezes meio
é igual a menos a massa que está aqui, 2,5. Cuidado agora, velocidade antes da colisão. A velocidade antes da colisão a gente calculou aqui, ó, vale menos 10, porque ela está apontando para baixo. E olha o que vai acontecer, a força resultante média vezes meio vai dar mais 25. Porque menos com menos dá mais. E faz sentido ela dar positiva, porque ela aponta, como a gente já esperava, para cima, a favor da nossa orientação. Por isso que ela deu positiva. Fazendo essa continha, a força resultante média é 25 dividido por meio. Dividir por meio é a mesma coisa que multiplicar por 2. Então isso aqui vai dar 50 newtons. Muito bem. Agora, a gente achou a força resultante média, mas o exercício não pediu isso. Ele pediu para a gente comparar com o peso, né? Muito bem, vamos comparar essa força com o peso. Peso do objeto é massa vezes gravidade. 2,5 vezes 10. Isso aqui vai dar 25 newtons. Se a gente comparar, perceba o seguinte, a força resultante média, ela é o dobro. Ela é 2 vezes maior. Então a alternativa que mostra isso para a gente é a alternativa A, que a força resultante média é 2 vezes maior. E aí a gente fecha mais um exercício. Começando mais um exercício do Enem 2019. Esse exercício você encontra na prova amarela número 120, azul 109, cinza 122 e rosa 111. Esse conteúdo que vai ser trabalhado nessa questão, você tem ele aqui no estude no módulo de movimento circular uniforme. O exercício traz para a gente a seguinte situação. Está aqui o planeta Terra, essa parte vertical representa o eixo terrestre, o estado do Rio de Janeiro, e ele comenta que no dia 11 de março de 1978, um foguete entra na atmosfera terrestre e ele está logo acima do Rio de Janeiro. O exercício comenta também que ele corta essa atmosfera atingindo o oceano. O exercício quer saber, na verdade, ele quer que a gente compare a velocidade angular do foguete com a velocidade angular da Terra. Muito bem, como que a gente vai fazer isso? A gente sabe que num certo instante inicial, em relação ao eixo terrestre, essa é a posição do Rio de Janeiro. E o sentido de rotação da Terra foi nos fornecido e acabei de representar aqui. Portanto, num certo instante, que eu vou chamar de instante final, o Rio de Janeiro vai ter um certo deslocamento. Vamos supor que ele veio para cá. Como o exercício quer comparar a velocidade angular, eu vou representar aqui a nova posição do Rio de Janeiro, né? A distância que ele está do eixo terrestre. A gente percebe que, ao representar, teve um certo deslocamento angular do estado do Rio de Janeiro em relação ao eixo terrestre. Esse deslocamento angular, eu vou chamar ele de delta θ, que é o deslocamento angular do Rio de Janeiro. Beleza? Muito bem. Agora, vamos pensar no foguete. O que o foguete vai fazer? O foguete vai sair desse pontinho que está aqui e ele não vai seguir essa trajetória vermelha bonita. Ele vai cortar a atmosfera, chegando onde? No oceano. Então, está aqui o nosso foguete, que eu vou chamar de F. E o deslocamento angular que ele teve? Mas, professor, por que você está se preocupando com o deslocamento angular? Porque o exercício quer comparar velocidade angular. Então, o deslocamento angular que o foguete teve, como que a gente faz para obter? Perceba que a posição que ele se encontra, eu representei aqui em relação ao eixo terrestre, e agora a posição final do foguete está aqui. Perceba simplesmente pela parte geométrica que o ângulo varrido pelo foguete é muito maior, ou pelo menos maior. Portanto, o ângulo varrido pelo foguete, vou chamar de delta θ F, que representa o nosso foguete, ele é maior do que o do planeta. A gente vai escrever isso aqui, delta θ do foguete, ou falei velocidade angular, não. O deslocamento angular do foguete é maior que o deslocamento angular do planeta. Eu chamei somente de delta θ. Mas, professor, o que eu faço com isso? Vamos lá. A velocidade angular média, a velocidade angular do foguete, a gente sabe que ela é dada pela razão do ângulo varrido, que é o delta θ do foguete, pelo tempo que durou, pelo intervalo de tempo. Da mesma forma, a velocidade angular da Terra é o ângulo varrido, nesse caso é o delta θ, que é o ângulo varrido pelo Rio de Janeiro, sobre o intervalo de tempo. Chamo sua atenção no seguinte:
Esse intervalo de tempo que tem no foguete e esse intervalo de tempo que tem aqui na Terra são iguais. Por quê? O instante inicial é o mesmo tanto para o Rio de Janeiro quanto para o foguete, e o instante final também é o mesmo, porque afinal de contas, nesse instante, quando o Rio de Janeiro está aqui, o foguete chega no oceano. Então a duração do evento ela é a mesma para os dois. Que vai definir quem tem maior velocidade angular é o deslocamento angular, ou seja, é o delta θ. Desses dois, quem tem o maior delta θ, maior deslocamento angular? Foguete. Então, como o foguete tem maior deslocamento angular, ele vai ter maior velocidade angular. O que eu quero dizer para vocês é que a velocidade angular do foguete é superior à velocidade angular do planeta. Isso. Na verdade, o planeta que a gente chama de Terra. Muito bem. E para fechar o exercício, e a orientação e o sentido? Perceba que o foguete ele girou no mesmo sentido que o Rio de Janeiro. Então, ela é superior e no mesmo sentido. Você encontra isso na alternativa B. E aí a gente fecha mais um exercício. Vamos fazer mais um exercício do Enem 2019. A questão que a gente vai resolver você encontra no caderno amarelo número 113, azul 117, cinza 124 e rosa 119. O conteúdo que a gente vai trabalhar nessa questão você encontra aqui no Estude, no módulo de calorimetria. O que o exercício traz pra gente? É transferir a energia de um alimento para aquecer a água, ou melhor dizendo, usar esse alimento como um combustível, a gente vai queimá-lo. E aí o exercício traz pra gente esse combustível, a castanha do Pará, 2,5 gramas. E ele deixa muito claro no enunciado que a queima dessa castanha, só 50% dessa energia vai para o aquecimento da água. E ele quer saber qual a temperatura final que essa água vai atingir, sendo que ele nos deu a massa de água, 350 gramas, e o calor específico da água, 1 caloria grau Celsius. Aí vem a primeira pergunta, mas professor, como que eu vou saber quanto de energia libera na queima dessa castanha? Você vai ter que usar a tabela nutricional, a parte que fala do valor energético contido na castanha. Só que tem um detalhe, são 10 gramas de castanha. 10 gramas de castanha, a queima, ou seja, usando isso como combustível, libera 70 quilocalorias. Então eu vou colocar aqui uma regrinha de 3, 10 gramas, libera 70 quilocalorias. Já perceba uma coisa, o calor específico da água está em caloria. Aqui embaixo, ó, quilocaloria, não bate essa informação. Vamos deixar tudo em caloria. Então 70 quilocalorias é a mesma coisa que 70 mil calorias. Muito bem. Isso, 10 gramas. Quantas gramas nós temos? 2,5. Isso vai produzir, ou vamos ter aí uma energia E. Fazendo essa regrinha de 3, multiplicando aqui em cruz, fica 10E é igual a 70 mil vezes 2,5. Eu aconselho, aí fica a seu critério, a não fazer essa conta, deixar para fazer a conta no final. Eu vou deixar em forma de fração mesmo, vai ficar E é igual a 70 mil vezes 2,5 dividido por 10. Se você quiser mexer com uma parte de simplificar a fração, eu aconselho. 2,5 é a mesma coisa que 25 sobre 10. Ou, em outras palavras, se você simplificar 2,5 por 10, que eu acho que é o caminho mais fácil de compreender, isso aqui vai dar 1 e aqui vai dar 4. Então, isso aqui é 70 mil dividido por 4 calorias. Essa é a energia liberada na queima da castanha. Na queima dessa castanha. Só que não é toda essa energia que vai ser utilizada. É só 50%. Então isso foi o total liberado. A quantidade de calor que vai para a água é metade disso. Ou seja, é E sobre 2. Então 70 mil dividido por 4, divide isso por 2, isso aqui vai ficar 70 mil dividido por 8. Beleza? Essa é a energia, esse é o calor que vai para aquecer a água. Beleza, achamos essa quantidade de calor. Agora, como que eu faço para achar a temperatura final? Bom, essa água vai aquecer, essa energia que ela recebe serve para o aquecimento. Então você vai usar agora a calorimetria. Essa quantidade de energia que é recebida pela água, ela é dada como quantidade de calor sensível, ou seja, o quimacete. Aí você vai substituir os valores. 70 mil dividido por 8.
a massa 350, o calor específico 1 e a variação de temperatura, que por enquanto eu não vou colocar. Beleza? Vamos simplificar essa conta. Esse zero vai embora com esse zero, ficou 7.000 e do outro lado 35. A gente consegue simplificar 35 com 7.000. Isso aí vai dar 200. Certo? E aí o que a gente vai fazer? 200 dividido por 8, a gente também consegue fazer. 200 dividido por 8, isso daqui vai dar 25. É igual a variação de temperatura. Beleza? Eu simplesmente simplifiquei. 70.000 com 35 deu 200, 200 dividido por 8 deu 25. E aí, o que é o nosso ΔT? Vou fazer uma setinha aqui, vai ficar 25. ΔT é a variação de temperatura. É a temperatura que a gente quer final, menos a inicial, que é 20. Passando esse menos 20 para lá, vai ficar 25 mais 20. A gente acha que a nossa temperatura final vai dar 45 graus Celsius. Essa é a temperatura final da água após o aquecimento, após receber 50% da energia vinda da castanha. Você encontra isso na alternativa, você encontra essa resposta na alternativa C, de certo. Beleza? Vamos começar mais um exercício do Enem 2019. Esse exercício, ele está dentro de Ciência e Natureza e você encontra o conteúdo dele aqui no Estude em Eletromagnetismo, Força e Indução. Essa questão você encontra na prova amarela número 109, azul 113, cinza 126 e rosa 115. Esse exercício, ele lança uma partícula positiva numa região de campo magnético uniforme. E perceba que o exercício falou que ele tem um movimento translacional, que depende do Vx, e o movimento circular uniforme de forma independente. Por que independente? Lembre-se que a velocidade, quando ela é paralela ao campo, nesse caso está envolvendo o B e o Vx, não existe força magnética. Só existe força magnética quando a velocidade forma um certo ângulo, diferente de 0 ou 180, com B, que nesse caso é essa velocidade aqui, VYZ. Beleza? E aí, para ilustrar isso, eu trouxe a regra da mão esquerda aqui para vocês. Perceba que esse dedo indicador representa o campo magnético. Perpendicular a ele está a componente da velocidade, aqui no dedo médio, que é o VYZ. Para onde a força magnética vai apontar? É o polegar, para baixo. Então, essa partícula aqui está recebendo uma força magnética para baixo. Na verdade, essa força magnética ela é perpendicular à curva, fazendo com que esse corpo entre em movimento circular uniforme, fique girando, 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 girando. E o Vx empurra ele para frente, por isso que ele faz essa trajetória helicoidal. Beleza? Feito isso, a gente vai descobrir a massa. Como? A gente sabe que a força resultante centrípeta é a força que aponta para o centro da curva, é a soma das forças que apontam para o centro. Nesse caso, a gente só tem uma, só temos a força magnética. E aí vai ficar massa vezes a velocidade ao quadrado, toma cuidado, qual velocidade você vai pôr? A do MCU, VYZ ao quadrado sobre raio da trajetória. Lembra que V ao quadrado sobre R é a aceleração centrípeta, foi isso que eu fiz. Força magnética é a carga vezes a velocidade. Que velocidade que eu ponho? Força magnética não é o Vx, é o VYZ vezes o campo magnético. Beleza? Vamos simplificar? Esse VYZ está ao quadrado, manda ele embora com esse aqui. Dessa forma, a gente quer descobrir a massa. Então, vai ficar m VYZ é igual a QBR. Mas esse VYZ está nos atrapalhando aqui, né? A gente tem que tirar ele. Bom, a gente sabe que o VYZ ele tem um valor constante, porque é MCU. Lá do MCU, o que a gente pode lembrar? VYZ é ΔS sobre ΔT. Mas a gente pode escrever esse ΔS, um movimento circular que ele vai descrever, como 2πr, certo? Sobre o período. Mas o exercício não deu período para a gente. Como que eu posso fazer isso para ficar melhor?
Lembra que frequência é o inverso do período? Lembra disso? Então eu vou substituir. Vai ficar 2π 1 sobre t. E eu vou trocar esse 1 sobre t que está aqui pela frequência. 2πr vezes a frequência. E vou substituir essa informação na continha que a gente fez. M vezes 2πrf é igual a QBR. Perceba que o R eu posso simplificar. E aí eu vou achar a minha massa. Mas, professor, a massa não pode ser em função da frequência. Não, mas a gente pode trocar essa frequência por o número de voltas, que é o N, desculpa, que é o N maiúsculo, sobre o tempo. Lembra que frequência é o número de voltas sobre o tempo? Então eu fiz N sobre T, é igual a QB. E aí a gente fecha o exercício. A massa desse íon, o T está dividindo, passa para lá multiplicando, vai ficar QBT dividido por 2πn. Está aí a massa do íon que o exercício pediu. A alternativa que mostra isso para a gente é a alternativa A, de acabamos mais um exercício. Vamos fazer mais uma questão do Enem 2019. Essa questão você encontra ela no caderno amarelo número 103, azul 98, cinza 130 e rosa 92. Aqui no estúdio, o conteúdo dessa questão está no módulo de óptica da visão e instrumentos ópticos. Esse exercício, mais uma vez, envolve a questão do daltonismo. Só que o exercício do Enem traz para a gente uma situação específica, que é a protonopia. Eu não sei se estou pronunciando corretamente, mas protonopia. O que é isso? Segundo o texto, é uma dificuldade ou os receptores do vermelho do olho, do globo ocular, não funcionam. Essa pessoa que tem esse sintoma, ela não é sintoma, né? O que tem protonopia, ela não consegue enxergar o vermelho. Beleza? Então ela tem dificuldade de enxergar o vermelho. O exercício do Enem dá pra gente um diagrama onde ele tem as luzes, vermelho, azul e verde, e a junção delas. Quando chega o vermelho e verde dá amarelo, nosso olho entende como amarelo, vermelho e azul magenta, verde e azul o ciano, que eu fiz uma mistura aqui para entender como ciano, e o branco é quando chega vermelho, azul e verde ao mesmo tempo no nosso olho, que é o que a gente chama de RGB. Beleza. Feito isso, o exercício quer saber o seguinte da gente. Colocando duas pessoas, uma com olho normal e uma com protonopia, ele quer saber, mostrando os cartões, qual situação as duas pessoas, que têm olho normal e protonopia, vão enxergar a mesma cor de cartão. E aí ele deu 5 opções para a gente analisar. A primeira, se eu colocar um cartão vermelho, ou seja, de cor vermelha, quem tem olho normal, que cor vai enxergar? Obviamente, vermelho. Porque ele tem esse sensor para enxergar o vermelho. E quem tem protonopia consegue enxergar o vermelho? Não. Provavelmente ele vai enxergar algo acinzentado, a forma, mas a cor vermelha não vai identificar. Agora, se eu pegar um cartão magenta, o olho normal enxerga magenta. Só que quem tem protonopia não tem receptor do vermelho. Então ele vai chegar o cartão só com a parte que ele consegue ler, que é o azul. Porque o magenta é a junção do vermelho com o azul. Ele só vai conseguir enxergar o quê? Azul. Perceba que esses dois, não tem nenhum dos dois até agora, nesses dois exemplos que a gente fez, o olho normal e o protonopia não enxergaram a mesma cor de cartão. Então não são essas duas alternativas. Indo para o amarelo, o olho normal obviamente vai enxergar amarelo. Quem tem protonopia não tem receptor do vermelho. Então essa parte do amarelo aqui ele não vai enxergar direito, ele vai enxergar somente o quê? Verde. Quando você vai para o branco é a junção do RGB. O olho normal enxerga branco. E quem tem protonopia tende a enxergar mais para o ciano, mais para o verde e para o azul. Chegando na última parte, o último cartão que o Enem nos dá de opção, a letra E, é o cartão azul. O cartão azul, o olho normal enxerga azul. E quem tem protonopia também, porque o azul não depende do vermelho. E ele consegue enxergar o azul. Então, qual é a alternativa correta para a gente? Que eles enxergam os dois olhos, o olho normal e o olho que tem protonopia, as duas pessoas vão enxergar a mesma cor de cartão. A letra E. Azul e azul. Beleza? Essa é uma forma de pensar. Qual outro jeito que você poderia pensar? Bom, eu tenho que procurar aquele
que o receptor não atrapalhe. Aí você vai pensar, ou é o azul ou é o verde. O azul, o verde ou o ciano. Da forma como eu fiz, foi comparando, também chega na letra E. Beleza? Vamos fazer mais um exercício do Enem 2019. Esse exercício que a gente vai fazer agora, você encontra ele na prova amarela número 95, azul 92, cinza 134, rosa 98. O conteúdo que será trabalhado nesse exercício você encontra aqui no Estude, no módulo de eletromagnetismo, força e indução. Nesse exercício ele traz o seguinte problema para a gente. Aqui atrás eu tentei reproduzir uma rede de alta tensão. Essa partezinha aqui na frente é uma cerca de arame enfarpado. Muito bem. A gente sabe que nessa rede de alta tensão passa uma corrente elétrica, peraí que ficou muito feio, vamos apagar, aí passa uma corrente elétrica por esse fio. O que acontece? Essa corrente elétrica, ela gera ao redor do espaço campo magnético. Vamos supor que esse campo magnético faça isso. Ele perfure essa área imaginária aqui do arame enfarpado, beleza? O que vai acontecer? Como o exercício falou que esse campo magnético ele é variável, ao redor desse, na verdade, nesse arame aqui vai ter uma corrente elétrica induzida devido à variação do fluxo magnético. Então, se um animal, uma pessoa encostar nessa cerca, pode tomar um choque. O que o exercício do Enem quer? Para minimizar este tipo de problema, o que a gente tem que fazer? Ou seja, quando a gente encostar nessa cerca, para a gente não tomar choque, qual dessas afirmações é a melhor saída para evitar o nosso choque? Muito bem. O que a gente vai fazer primeiro? Aqui eu reproduzi a cerca. Vou representar aqui o campo magnético. Muito bem. A gente sabe que o fluxo ele é calculado, o fluxo do campo magnético como B, que é o valor do campo magnético, A, que é a área desse fio, nesse caso do arame farpado, essa área aqui, vezes o cosseno do ângulo. Mas, professor, que ângulo? O ângulo formado entre o campo e o vetor perpendicular à superfície, que sai da superfície. A gente chama de vetor normal. Não é a força normal, é um vetor normal, que é perpendicular a essa área. Nesse caso, perceba que os dois estão no mesmo sentido, então o θ vale 0 graus. A gente sabe que o cosseno de zero vale 1, portanto, esse fluxo magnético ele é dado por B vezes A, o campo vezes a área. Nesse exercício, a área ela é constante, porque a gente percebe que a área desse arame enfarpado não vai mudar. Em contrapartida, o campo magnético ele é variável. Variável. Se o campo magnético altera, consequentemente o fluxo está alterando. E para o metal, quando a variação de fluxo magnético acontece, ou seja, ela é diferente de zero, esse metal vai sofrer uma força eletromotriz. Consequentemente, vai sofrer uma corrente elétrica. Ou seja, a variação desse campo magnético, olha o que ela está causando, uma variação de fluxo, está causando uma força eletromotriz que está causando uma corrente elétrica. Por exemplo, representando ela aqui, vamos supor que essa corrente elétrica faça esse movimento, devido à variação desse campo magnético. E aí o que acontece? Se você encostar nesse fio, você vai tomar choque. Como que eu faço para evitar que você tome choque? A primeira coisa que a gente tem que fazer é lembrar como que eu faço para tomar um choque, ou quais são as condições para eu tomar um choque. Aqui eu fiz a seguinte situação. Aqui está você, eu vou chamar aqui o seu potencial, é o potencial da pessoa, VP, e esse daqui é o potencial do fio. Beleza? Muito bem. Se o potencial da pessoa for diferente do potencial do fio, significa que existe uma diferença de potencial, ou seja, a diferença do potencial do fio da pessoa dá diferente de zero. Dessa forma, a pessoa vai tomar um choque. Porque existindo diferença de potencial, vai existir corrente e você vai tomar um choque. Beleza? Você, que eu digo, pessoa. Agora, se o potencial da pessoa for igual ao potencial do fio, a diferença de potencial entre eles vai ser zero. Aí a pessoa não vai tomar o choque. Então eu vou escrever não choque. Beleza? Então, para a gente resolver esse problema, o que a gente precisa? Fazer com que o potencial da pessoa seja igual ao potencial do fio. Mas, professor, como que eu faço isso? Seguinte, a pessoa tem contato com a Terra. Em outras palavras, o potencial da pessoa é o potencial da Terra. Para a gente resolver esse problema, a gente tem que fazer o potencial do fio ser igual ao potencial da Terra. Mas, professor, como que eu faço isso? Pego o fio e aterra ele. Quando você aterra o fio, você está colocando em contato com a Terra.
A partir de agora, esse fio ele tem o potencial da Terra. E aí o problema está resolvido, porque o potencial do fio vai ser igual ao potencial da Terra. Fiz invertido, né? O potencial do fio é igual ao potencial da pessoa, porque eles são iguais ao potencial da Terra. E aí não toma choque. A alternativa que mostra isso para a gente é a alternativa A. As demais alternativas, elas estão erradas também, é fácil verificar. Por exemplo, a letra B, ela fala acrescentar um fusível de segurança. Pessoal, o fusível, ele serve para impedir que passe correntes acima de um certo valor. Abaixo vai passar. Eu não quero que passe corrente. Então, a letra B é falsa. Letra C, realizar aterramento na rede de alta tensão. Você realizar aterramento de alta tensão, pode ser que até que você minimize os efeitos aqui na nossa cerca. Mas você vai prejudicar uma cidade, porque essa corrente não vai chegar na cidade. Então não é o que eu quero. Tudo bem? Letra D. Instalar um fusível de segurança na rede de alta tensão. Não faz sentido você instalar um fusível numa rede de alta tensão, porque a corrente que passa lá é muito alta. Então vai continuar passando corrente e não vai minimizar o campo magnético. Letra E. Utilizar fios encapados com isolamento na rede de alta tensão. Aqui pode gerar uma dúvida, mas o fio encapado é para outra coisa. Ele não impede a geração do campo magnético. Mesmo que esse fio esteja encapado, ele vai gerar esse campo magnético aqui. Não vai impedir. Então a letra E a gente descarta. Dessa forma, sobra a alternativa A. Essa alternativa A de acabamos mais um problema, mais um exercício. Até o próximo, pessoal. Estude.